Meu tema, senhores, imunidade tributária e os requisitos constitucionais. Muitas coisas já foram faladas aqui pela Raquel, pelo Abner. Nome é Abner, né? Muito parecido, né? É, bem parecido. Ok, senhores, então vamos seguir, porque o tempo também urge, né? Como se fala, pessoal, imunidade tributária. Tem conceitos. Uma coisa, esse tema é muito polêmico. Se entrar na doutrina, entrar em qualquer lugar, cada um vai querer falar uma coisa. Então, eu vou colocar algo que a maioria diz, limitação constitucional ao poder de tributar. Quer dizer o quê? Fenômeno constitucional. Até falo para os meus alunos, tudo está na Constituição. O que está na Constituição? Imunidade. Fora, já não é imunidade, pode ser isenção e tudo mais. Então, há uma não incidência. O que é isso na prática? Não há o fato gerador no tributário, quem estuda um pouquinho. Eu vou fazer algumas... Tem muito estudante aqui, então é alguma coisa meio básica, pode falar até. E os termos utilizados na Constituição, independentemente de como é chamado, isenção, tem 2 artigos que tratam isenção, não incidência, tudo é imunidade, já definido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, está aqui. Seguindo esse pensamento, então, imunidade. A Constituição Federal vem e diz, ou traz as competências tributárias dos entes. União, Estados, Distrito Federal e Município, no 153, 155, 156. Então, para instituir os tributos. E ela mesma vem, no outro lugar, e limita este poder de tributar. Lá, no 150, por exemplo, 6 da Constituição, das limitações, além dos princípios, tem a imunidade tributária. E aí vem um conceito geral, que seria uma hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada. Outros criticam este conceito, mas não vamos entrar nesse tema aqui, falando. O que é importante falar, senhores? Pelo CTN, artigo 3º lá, tributo não é punição. Mas todo mundo não gostaria de pagar, né? Nossa, mas não é punição. E serve para quê? Exatamente visa custear as atividades essenciais do Estado. Muito importante isso. Não tem como o Estado viver sem o tributo. Mas, por outro lado, muitos, a maioria não gostaria de pagar. Só que o problema maior, às vezes, nem é o pagar, a gente fala muito, é como é utilizado esse dinheiro, mas é outro assunto, seria já gestão. Muito recurso tem, nossa carga tributária é altíssima, mas é outro tema que vamos falar. E aí vem a imunidade. Imunidade seria o quê? Não pagar este tributo. Senhores, muitas críticas existem em cima deste tema. A favor e contra. Isso é nacional, está falando aqui, não é imunidade, não. Muitas pessoas, muitas entidades são contra, e eu coloco algumas críticas. Seria um mecanismo para fugir, evitar a tributação. Outros interesses que são não essenciais à entidade. Isso é bom refletir, senhores. Outro é um abuso de direito para alguns de privilégios fiscais, ou ainda, várias interpretações críticas que são muito amplas, gerais e restritas, não têm um controle. Críticas que surgem muito de todos os lados. E aí, nesse sentido, há várias propostas de emendas constitucionais, sugestões, tem no Senado, é questão de verificar, buscando a extinção de algumas imunidades, limites, controles, colocar mais como propostas em cima da capacidade contributiva. Poxa, você tem dinheiro, então vamos contribuir. Você não tem, então sim. São críticas que estou colocando. Interpretações outras mais restritivas, por que tão ampliativas? Críticas que se colocam. E aí o quê? Para evitar esses abusos, esses desvios, etc. E aí uma das grandes perguntas que vai ser colocada e respondida no próximo painel, com o Luíde, que é o palestrante, o porquê das imunidades. Sua importância, aí esse que é o sentido, um dos daqui. Muita crítica é para tirar, não tirar, mas por que existe imunidade? E aí vai ser colocado isso. Então, eu só coloquei, senhores, uma realidade.
Há muitos a favor, há muitos contra, isso é importante colocar no tema aqui. Pronto, vamos lá. Tudo começa pela Constituição Federal, vamos tratar hoje do 150, onde fala que é proibido, é vedado a União, Estados Federal, fazer o quê? Instituir impostos sobre patrimônio, renda e serviços um dos outros, templos de qualquer culto, e, só o vermelho ali, das instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos. Então, vamos nos ater a esses três, principalmente aos dois últimos ali. Vamos lá, então. Imunidade e alguns aspectos relevantes. Primeiro, tributo. Daí pergunta, mas tributo é gênero. E aí tem 5 espécies. Que tributo que esta imunidade alcança? Não é todos, não. Apenas, como a própria Constituição fala, apenas impostos. Então, taxa é uma espécie de tributo, porém, ela não é alcançada por esta imunidade. Isso é importante. Quais são os impostos? Também não são todos. E aí vem muito claro na Constituição: patrimônio, renda e serviços. E aí vamos, quais são os impostos relacionados a patrimônio? Como exemplo, podemos colocar IPTU, IPVA, ITR, ITCD, ITBI, várias competências em IPTU municipal, IPVA estadual, ITR nacional, federal, ITCD estadual, ITBI municipal, e aqui no DF, como competência cumulativa, tanto estadual quanto municipal. E aí renda, imposto de renda, serviços, ISS e ICMS, principalmente aquele S ali colocado. E aí, no ICMS, hoje, a própria Raquel já colocou, primeiro, tem aquela súmula 591 da década de 70, Leomar Balheiro, Bilac, discutiram muito, e surgiu, e aí tem essa súmula que uma época colocou, voltou, entidades imunes como vendedoras da mercadoria, é imune. Mas essa é uma discussão que daria para ficar só a manhã toda aqui, interessantíssimo, 166, esse artigo é complicadíssimo, e agora o contribuinte de fato não tem legitimidade pelo STJ, e daí voltou agora a energia, é outro assunto. E também, na própria Constituição Federal, ela coloca vários casos expressos onde não há incidência do ICMS. Exportação, ouro, petróleo, várias situações, que não é o caso aqui, só dizendo que o ICMS também tem imunidade em alguns casos, a depender, mas não estaria lá em patrimônio, renda e serviços, com exceção do S, finalzinho. Seguindo, quanto a uns dos outros, União, Estado e Federal, e seria aquele caso da imunidade recíproca. E a primeira pergunta que vem, as embaixadas falando a internacional, elas são imunes? São imunes? E aí vem a discussão, senhores, em regra, não é imune. Estaria lá que pulou, olha, viu? Não, fiz errado. O que tem? Tem um decreto, 2 decretos de 65, que é a Convenção de Viena, lá fala que são isentos. Porém, o próprio Supremo já colocou que seriam imunes, mas, na verdade, seria uma tecnia. Por que não é imune? Porque esta isenção ela tem uma reciprocidade. Se o Estado lá não tiver uma reciprocidade, ele perde. Imagina se estivesse na Constituição, daí tem que mudar a Constituição, então seria por um decreto, quer dizer, colocado ali, pode dizer, mas tem força, tal, mas tem suas peculiaridades, e está ali, mas tudo bem, não vamos entrar nisso, mas tem, como se fala, não se paga impostos, taxas, em alguns casos ali, mas é outro assunto também que a gente falou, seria a isenção. Seguindo, colocando aqui, Estados, continuando daí, empresa pública é imune. Outra discussão muito grande, que é imune, não. Em regra, não. Lá, União, Estado, Distrito Federal e município, não é empresa pública. E aí tem ainda o parágrafo 3º do 150, que fala, relacionados, não se aplica a imunidade quando a exploração de atividade é regida por normas aplicáveis a empreendimentos privados, tal. Porém, o próprio Supremo Tribunal Federal, em vários julgados, disse que, por exemplo, os Correios, está ali, Infraero, também, mais abaixo ali, colocando empresas públicas prestadoras de serviços em regime de monopólio, tem imunidade. Então, ficou mais ou menos definido que tem vários julgados correndo, está colocado aqui.
Templos de qualquer culto. O que seria isso? Está lá no 150B e fala que as vedações expressas nessa B são relacionadas a patrimônio, renda e serviços, relacionados às suas finalidades essenciais. E aí vem a pergunta que já foi colocada aqui. Mas e o móvel alugado, vazio, estacionamento de templo? Seria ou não seria? Na Secretaria de Fazenda, há muito tempo, quando trabalhava como diretor, gerente da tributação, nós não concedíamos. Mas foi mudando, mudando, e o Supremo veio e deu uma interpretação finalística. E fala, desde que retorne à finalidade essencial, são imunes. Naturalmente que na prática tem uma dificuldade muito grande. E há também aberturas de desvios, mas não é aí por isso que vai se tirar uma imunidade. É o controle e tudo mais. Como é que vai saber que está voltando à finalidade? É complicado para uma fiscalização, mas é outro tema que se coloca aqui. Continuando, instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos. Primeiro, só relembrando, tributo é imposto sobre patrimônio, renda e serviços. Outro item, ser uma instituição de educação e de assistência social, sem fins lucrativos e atendidos os requisitos da lei. Os dois primeiros eu já tratei, vou tratar um pouquinho do segundo. Ser uma instituição de educação ou assistência social. O que significa isso na prática? Perante os órgãos públicos, ela tem que ser considerada como uma instituição. E não basta eu abrir um prédio, um templo, ou qualquer coisa, e sou uma escola. Escola, coloquei a placa. Não. Perante os órgãos públicos, até para o controle dizer o que é necessário ter vários certificados, que comprovem que ela, em cima de uma legislação, que é uma entidade que possa ser até pelo controle do Estado. O próprio Supremo Tribunal Federal, já há um tempo, falou que leis ordinárias fixam normas gerais sobre a constituição e o funcionamento dessas entidades. Então, está lá, que temos várias leis que tiveram nisso, e agora, bem mais recente, já tratado aqui pelo último painel, pela coisa, que falou essa DIN 2028, que falou que aspectos meramente procedimentais, referência à certificação, fiscalização, controle administrativo, constitui passivo de definição em lei ordinária. Isso foi uma grande discussão por todo esse tempo no Supremo e nos órgãos de fiscalização, administração tributárias, porque era um grande problema, lei ordinária e lei complementar, que já vamos entrar nesse assunto daqui a pouquinho. Sem fins lucrativos. Pode ter lucro? Pode, admite-se lucro. Porém, já pela doutrina, pelo Supremo, não distribuição ou apropriação dos resultados entre os sócios e os dirigentes. Aí que está. Seria o quê, então? Revertidos integralmente aos objetivos sociais. E aí que vem, então, o último item, atendidos requisitos da lei. Primeira pergunta, qual lei, que natureza que tem esta lei? Isto leva a consequências muito sérias, senhores. Que lei que é? Imunidade tributária. A própria Constituição Federal fala que há uma limitação ao poder de tributar, e aí vem a Constituição e fala, cabe à lei complementar regular as limitações ao poder de tributar. Então, esta lei seria qual? Uma lei complementar. E agora, em 2017, fixou-se essa tese aqui, que já há muito tempo vinha tratando, que os requisitos para o gozo da imunidade hão de estar previstos em lei complementar. O que eu sinto um pouquinho, senhores, que de 88 para 2017 demorou um pouco, né? O Supremo definir isso. E as consequências disso foram muito graves. Nós tivemos na fiscalização, nacionalmente falando, não é só aqui que eu já tenho vários artigos escritos, pesquisas, de que leis ordinárias, federal principalmente, definiam e definem critérios para a concessão da imunidade e, desrespeitando, é suspensa, é cassada a imunidade. Muitas entidades perderam a imunidade, não por requisitos previstos aqui. A lei tem uma lei, que eu vou colocar 5.532, de 97. Foi para o Supremo, logo em seguida, numa DIN,
Sepúlveda pertence, em 98, em liminar, apenas tirou uma linha, a linha F, e permaneceu toda vigendo por praticamente todo esse tempo. E olha as consequências que traz isso na prática, senhores, uma demora. O que é interessante? Se uma Constituição Federal fala que é lei complementar, liminarmente, na minha visão, teria que imediatamente falar suspende enquanto não se analisa. Olha as consequências numa lei ordinária, onde a Constituição sempre foi muito clara em dizer que limitação ao poder de tributar é lei complementar. Vários julgados muito recentes agora, e aí parabenizo muito o Supremo Tribunal Federal, que definiu agora, demorou, como se fala, mas veio e foi colocado. E aí atende os requisitos da lei. Eficácia dessa norma imunizante, outro assunto muito debatido na doutrina, imunidade tributária, em regra, ela tem uma norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Carrasa, outros falam, porém, nas instituições de educação e assistência social, já não é bem assim. Ela já seria ou é uma eficácia contida e aplicada, condicionada. Por quê? Porque a própria Constituição Federal fala desde que atendidos os requisitos de lei. Então, é uma condição, tem que ter uma efetiva comprovação disso, senão não pode. Então, não é plena e imediata, ela é condicionada. E aí, senhores, segundo várias legislações dos entes nacionalmente falando, na concessão de um benefício fiscal de caráter não geral, que às vezes está imunidade, não está, porque é uma discussão grande, não se reconhece automaticamente. Não basta falar, eu sou igreja, sou imune. Não. Ah, sou escola, sou imune. Não. Tem alguns requisitos que têm que ser analisados para ver aqui. E aí surgem problemas práticos. Várias legislações nacionais, município, estadual e União, agora não tem isso aqui, mas os estaduais e municipais, prévio requerimento e ato declaratório. Só um exemplo nosso aqui, ó. O reconhecimento do benefício fiscal, caráter geral, dependerá de requerimento formulado por interessado. Quer dizer o quê? Tem que ter um requerimento. Ou, o reconhecimento do benefício fiscal geral se dará por ato declaratório. Olha aí, são requisitos, condições. E aí tivemos muitos problemas. Eu ia fiscalizar uma instituição, chegava lá, você não está pagando imposto? Por quê? Não, eu sou imune, sou escola. Você fez requerimento? Não. Você tem um ato declaratório? Não. Fiscalização, autuação, 5 anos para trás e você não é imune. Complicado, né? E aí? Isso foi grandes discussões, grandes brigas, vários julgamentos administrativos, não é só no DF, senhores. Nacionalmente falando, eu vi em várias legislações. E aí pergunta-se, para a concessão dessa imunidade condicionada, é requisito o requerimento prévio e ato declaratório? E eu já escrevi em vários artigos dizendo que não. Eu entendo que não, e vários outros. Por quê? Primeiro é o seguinte, é um requisito que está numa lei, não está numa lei complementar, uma ordinária. E eu falava assim, como escritor, eu entendo que não. Agora, como julgador, tendo uma lei vigente, eu sou obrigado a cumprir uma lei. E aí tinha essas coisas. Uma coisa é escritor, outra coisa é doutrinador, outra coisa é julgador numa situação que tem uma lei vigendo. Então, muitas pessoas perderam a imunidade por isso. E aí vem um decreto nosso, por exemplo, em 2014, decreto 36.000, que vai ser tratado à tarde também por um representante da Secretaria de Fazenda. Desse decreto, ele trouxe algumas alterações e falou o seguinte, esse requerimento poderá ser apresentado a qualquer tempo, então já não é prévio, qualquer tempo, desde que dentro de um prazo razoável, 5 anos, que é normalmente decadência ou prescrição, que não vamos discutir aqui. E outro, não se considera descumprimento de condição para a fruição da imunidade a ausência de requerimento prévio do interessado e a declaratório. Mudou. Então, o simples fato de não ter isso não quer dizer qual é a situação. Chega, você não tem? Então me traz os livros para comprovar, fica suspenso enquanto analiso. Analisando, opa, está tudo ok, pronto. E não simplesmente
autua-se e tudo mais, analisa-se. Essa é a situação, então, atual. Por que disso, senhores, eu estou falando? O próprio Supremo Tribunal Federal falou, os requisitos previstos, e não só o Supremo, a Constituição Federal, compete a uma lei complementar. Tem lei complementar? Tem. E qual é a lei? Nosso Código Tributário Nacional de 1966. É ele que trata disso. E aonde que está lá especificamente tratando? É o artigo 14, que traz 3 requisitos lá que têm que serem cumpridos. Primeiro, não distribuir em qualquer parcela seu patrimônio e suas rendas. Aplicar integralmente no Brasil seus recursos de manutenção dos objetivos. Manter a escrituração de suas receitas e despesas em níveis revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 3 requisitos, lei complementar. Claro, vou falar um pouquinho de cada um. Não distribuir qualquer parcela. Muita controvérsia. Na doutrina, na jurisprudência, chegava, sei lá, o que é não distribuir? Remunerar seria distribuir? Olha esta lei federal 9.532 que eu falei para os senhores, que falava e fala, para o gozo da imunidade estão obrigados a atender os seguintes requisitos: não remunerar de qualquer forma seus dirigentes pelos serviços prestados. Viu só? Olha o ano dela. 97. Esta lei que foi em 98 teve uma DIN e só foi tirada uma linha lá e permaneceu isso por tanto tempo. E remunerar seus dirigentes. Discussão, né? Primeira discussão, lei ordinária. Pode uma lei complementar trazer, uma lei ordinária, trazer um requisito para usufruir de uma imunidade? Esse é o primeiro caso. Mudou, teve agora atualmente. Estou falando uma história. Segundo, distribuição de patrimônio e renda. É remuneração? Outra grande discussão na doutrina, o que é remunerar um trabalho feito? Outra, distribuir parcela de lucro. Daí é na outra, não pode distribuir exatamente. Agora, remuneração, então eu coloco como ponto de interrogação as várias discussões que tiveram aqui, e hoje está mais pacificado já a lei complementar, e aí fica uma discussão em aberto sobre esta colocação. Claro que o CIP hoje já pode remunerar, já abriu-se muito leque disso, desde que compatível com o mercado. Eu não posso ter o dirigente Luigi aqui ganhando 100 mil, enquanto o outro paralelo ganha 2. Então, amém. Amém, já seria uma distribuição de patrimônio disfarçado, se for o caso, né? Mas colocando ali. Continuando, aplicar integralmente no país. Neste caso é o quê? Também muita controvérsia, impedir remessa de visa para o exterior. O que seria isso? Daí também tem muita discussão, tem até artigo, tivemos julgados no nosso tribunal lá, que tem uma conta no exterior, perde, ele aplicou, porque presta serviço, tem uma conta aberta, perdeu a imunidade. Até onde que é isso ou não aplicar no exterior? Hoje está mais ou menos definido pelo Supremo, interpretação finalística, desde que os rendimentos retornem ao país, atendendo suas finalidades essenciais, é imune. Então, está aqui. Continuando, aqui manter a escrituração, contadores, não tem muita controvérsia, apenas um julgado saiu perdido, falando que o inciso 3 estaria na dependência do 1 e do 2. Só viria esse aqui se o 1 e o 2 aplicam ou não. Não tem nada a ver, eu acho que os 3 são independentes. Se não aplica no exterior, não distribui lucro, mas sua contabilidade está errada, há um problema neste item em si. Seguindo, senhores, atendidos os requisitos da lei, e aí, relacionados com suas finalidades essenciais, tanto B quanto C, igrejas, templos, qualquer culto, quanto entidade tal, tem que relacionar as finalidades, já falei, e a interpretação finalística, a destinação é dada à renda oferida pela análise de sua origem, e aí retorna aí. Vamos lá, então. Temos uma súmula do Supremo nesse sentido, que já foi tratada aqui, é a 724, agora a súmulante 52, que fala que, ainda que alugado a terceiros, é imune a IPTU, mas só a letra C, senhores. Muitos ainda acham que poderia ser estendido a letra B a templos, mas aqui só está a letra C. E aí, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado às suas atividades para as quais as entidades foram constituídas. Ok?
Seguindo, um exemplo aqui no DF, vou passar um pouco mais rápido, meu tempo está meio curto, não é isso, Luiz? No reconhecimento aqui temos a Lei 4567 de 2011, e ela fala o seguinte: dependerá de requerimento, falei para os senhores, então tudo parte de um requerimento. E aí o início, tudo começa com esse requerimento, e aí no nosso site nós temos vários formulários, requerimentos para isso, que vai ser tratado à tarde com esse site, verifica lá, e entre eles tem esse formulário IPVA, ICS, PTU, e TBI e TCD para instituições, templos de educação. Se quiser imunidade, tem o requerimento lá. Notificação de lançamento também é um começo. Vamos dizer que é uma instituição de educação e foi autuada porque ela nem sabia que era imune. Acontece em muitos casos. Chega o IPTU lá. O que ele faz? Ou ele requer. Aí ele vai entrar com uma reclamação, dizer: eu sou imune. E aí, na primeira instância aqui no DF, tem uma COTRI, uma agência que vai analisar isso, e aí, no reconhecimento, numa análise de primeira instância, você analisa tecnicamente, vendo os requisitos do artigo 14, é imune ou não. Sendo imune, uma vez imune, senhores, sempre imune, até que altere a situação. Então, para trás e para frente, é imune? Ela tem direito a isso. Ok? Se eu, na primeira instância, se conceder, já falei, tem um ato declaratório, e aí está, como já falei, na nossa lei. Seguindo, mas vamos dizer que a primeira instância negue. Se ela negar, tem um recurso chamado recurso de jurisdição voluntária com pedido de reconsideração, volta para a primeira instância, ela vai analisar lá, e se ela não concordar com o que você colocou lá no recurso, aí sim, se não reconsiderar, manda para a segunda instância, onde que é o TARF. TARF. Lá é o recurso de jurisdição voluntária. Neste tribunal, no qual hoje estou representando aqui, Tribunal de Recursos Fiscais, o que acontece isso? Lá nós temos a competência cumulativa, porque tanto impostos estaduais e municipais, e analisamos benefícios em cima de todos esses tributos estaduais e municipais. A composição rapidinha é formada de 14 conselheiros, tanto do contribuinte 7 quanto do fisco, por 3 anos, por uma recondução, e 2 procuradores representando lá a Fazenda Pública. Uma fotozinha aqui rapidinha. Viu como ficou bonita a foto, presidente? O vice-presidente está aqui, ó. Está ali, ó, pronto. Seguindo, o TARF tem 2 câmaras e um pleno. A primeira é presidida pelo presidente, pelo vice-presidente está aqui presente, o Alex, que ele vai ser debatedor à tarde aqui. E aí nós temos jurisdição contenciosa, que são os autos de infração, e voluntária, que trata do reconhecimento de benefícios fiscais, que é o caso típico da tal. E, quanto à competência para análise desses recursos, vai direto para o pleno. É um pouco mais rápido, não passa pelas câmaras, tudo jurisdição voluntária chega lá no sentido. Pessoal, 2 estudos de caso interessantes, que vai um pouquinho na primeira pergunta colocada aqui, tal. Cobrança de IPTU sobre imóveis públicos. Muito famoso aqui no DF, né? Se tiver pessoas aqui, claro, daqui os de fora, vão verificar. Uma cidade inteira foi construída em terras de propriedades da União irregularmente ocupada. Pergunta: pode o DF cobrar IPTU sobre imóveis públicos da União ocupados irregularmente? Luiz, abre para mim aqui, se faz favor, um pouquinho. Pode ou não pode? Você vai alegar, mas tem imunidade recíproca? Como é que eu vou cobrar da União IPTU? E aí, senhores? Isto é uma realidade no Distrito Federal. O que diz lá? Fato gerador de IPTU pelo CTN é a propriedade ou a posse. E aí, posse. Então, está posseiro, está posse lá. Mas que posse é essa? Muita discussão, e aí fala, não, só aquela com ânimos domini. Mas daí surge um outro problema. Imóveis públicos não têm a posse ad usucapione. Você pode ficar 30 anos, você nunca vai ser dono. Então, você não tem a intenção de ser dono nunca ali. Já não bateria nessa. E aí, concluindo, como é que faz isso? Aqui no DF é cobrado IPTU desde 2005. Começamos a cobrar. E aí, grandes discussões. Fato gerador de IPTU é a propriedade ou, entre eles, posse do bem. E aí eu entendo que muito interessante isso, ou seja, na impossibilidade de se exigir do proprietário, cobra-se do posseiro. E, senhores, isso é tão sério porque
Já vou demonstrar onde está chegando isso. Olha só, contribuinte do IPTU é o proprietário ou o seu possuidor a qualquer título. Não é só animus domini, que é uma construção trazida pela doutrina, Código Civil e tudo mais. Aqui tem suas particularidades, possuidor. E olha só, senhores, seguindo, o próprio Supremo Tribunal Federal, bem recente, 2017, foi por esta linha. Por incrível que pareça, não há extensão da imunidade recíproca para empresas privadas arrendatárias de imóvel público, revisão jurisprudencial, o Supremo mudou, desvincular as finalidades. E olha aqui, senhores, o locatário empresarial com fins lucrativos também é possuidor a qualquer título. Quer dizer o quê? O locador. Locador. Quer dizer o quê? É imóvel da União, o proprietário não pode porque é imune. Então esse tira. Quem é o próximo? Ah, tem um possuidor. Pronto. E aí, com esse julgado, foi lá no Rio de Janeiro, Infraero, o locatário, é sério isso, olha, é uma visão diferente da situação. Outro caso de estudo prático, muito interessante aqui, que serve para os templos. Um templo tem sua sede localizada em imóvel não registrado no cartório. Aqui no DF tem isso? Ou seja, como está irregular, não tem a propriedade, só tem a posse. Existe isso aqui em Brasília? Não, ninguém sabe disso. E aí o templo vai e requerer a imunidade IPTU desse imóvel sem comprovar a propriedade. E aí, Luiz? Eu sou suspeito para falar sobre isso. Como posseiro, tem direito à imunidade do IPTU? Hã? Tem. Tem. Pessoal, isso não é tão fácil e nunca tinha, não. Eu falo nunca tinha. Primeira instância sempre negava. É posseiro? Cadê a propriedade? Se não é proprietário, não tem. E aí, é o seguinte, se você entrava com recurso no tribunal lá, se não reconsiderar, e lá no tribunal de segunda instância, estamos no TARF, como já falei para os senhores. Lá no TARF, concedeu. Isso muito recente. Mas por que concedeu, senhores? Olha como é interessante. A imunidade tributária é sobre o quê? Propriedade? Não. No que ela é? Patrimônio. Olha só, não compreende somente ao patrimônio relacionado. Patrimônio não é só propriedade. Posse participa do patrimônio. Olha só essa visão, que não tinha, senão eu só pensava em... Eu escrevia... Anotaram aí, né? Anotaram. Eu escrevia meus artigos muito ligados à propriedade. Não é propriedade, é patrimônio. E aí, senhores, o que aconteceu com esse julgado do TARF? Influenciou também a Subsecretaria da Receita, no qual analisava tudo isso. E criou-se, por conhecimento dos senhores, é público, uma instrução normativa, 24 de julho de 2017, muito importante, que, considerando que a imunidade é sobre o patrimônio, considerando que o pronunciamento do tribunal lá do TARF, no sentido de que a posse com ânimos domini sejará o reconhecimento da imunidade. A posse, então, para artigo 1º, a posse com ânimos domini inclui-se no conceito de patrimônio e, com isso, é reconhecido a imunidade tributária. Senhores, este foi o recado, perdi um tempo um pouquinho, né, ali é bonito isso aqui, mas eu sempre busco, senhor, nas minhas palestras, nas nossas colocações, ciclos de discussões, eu sempre busco como objetivo pôr um fisco mais preparado e eficiente em bem cumprir uma legislação, uma lei feita pelos nossos representantes. E, por outro lado, por uma sociedade, olha aqui, ó, mais atuante com cidadãos, todos nós, fiscais ou não somos cidadãos, mais conscientes de seus deveres e seus direitos. Isto que nós trazemos aqui. Muito obrigado, senhores. Estamos à disposição.